Entenda uma diferença. A igreja visível feita por homens, ela é pecadora. Pecadora. A igreja visível, material, ela é pecadora. Ela é falha. Ela é capenga, xoxa. Por quê? Porque ela é feita por homens e nós somos capenga e xoxos. Agora, a igreja divina, que está por detrás de tudo que a gente vê, que conduz por meio de sinais visíveis uma graça invisível, essa igreja é do Espírito Santo. E é ele que faz com que a igreja permaneça viva, apesar do que é visível. Porque se fosse só por conta dos homens, se fosse só nós que tomássemos, se fosse uma obra meramente humana, nós não teríamos chegado no ano de 2025. Olha o que a igreja já passou. Imagina, a igreja me fez padre. Já tinha acabado há muito tempo, né? Já tinha acabado há muito tempo, gente. Quantos que estão aí? Eu sou ruim, mas tem gente que é pior do que eu. Entregue isso na nossa mão. A gente Então a acaba igreja com nunca vai tudo. acabar, Paulo. Lógico que não, ela é do Espírito Santo. Nunca vai acabar. Não, e a promessa de Nosso Senhor é muito clara. E as portas do inferno, ou seja, a porta da morte, da perdição, nunca prevalecerão sobre ela. Por que a gente reza pedindo proteção para coisas do homem? Tipo, nos proteja contra a Rússia, nos proteja do comunismo. Por que a gente Mas tem que quem pedir que reza isso? Não. Eu nunca rezei isso, não. Tem pessoas da Igreja Católica que faz oração. Inclusive, esse problema aí que deu do Frei Gilson, muita gente pegou no pé. Do cancelamento por dele, conta né? disso aí, né? Nos proteja da Rússia, nos proteja do não comunismo. Falou da Rússia, não. Ele falou do comunismo, foi não? É os dois. Nos proteja... eles falam... nos Da proteja Rússia do que foi avisado no milagre de Fátima. Porque parece que no milagre de Fátima ela avisou, né? Tipo, tomem cuidado aí da Rússia, do comunismo. Teve isso aí, não teve? Olha, eu sou um padre que antes de falar qualquer coisa, pronunciar e até mesmo de rezar, principalmente em público, eu me asseguro de que eu estou de acordo com os documentos da igreja. Então eu não posso te afirmar que exista isso ou que não exista. Não posso te dizer se isso é verdade ou mentira, porque eu nunca li nada a respeito disso. Né? Acho estranho rezar para defender de um país, que eu não moro na Rússia, o que eu tenho a ver com a Rússia? Então é muito louco isso Não, aí, mas né? é uma porque parada tem uma guerra, separatista mesmo, isso aí. Não, mas isso é misógino, isso chega a ser criminoso, não sei. Não, Não eu sei. tento enxergar pelos olhos de outras pessoas, quando elas falam qualquer frase. A Rússia está em guerra, né? Ela tem um maior poder bélico do que o outro país. É Mas mais não é de fácil. hoje, Você Alberto. entende? Não, tô tentando só enxergar o porquê. Porque eu não é vi de ele hoje, falando você isso. entende que isso é histórico, não é de sim, hoje. mas eu não vi ele falando isso. Não, Mas se se ele quiser, a falou, gente o põe que um é? vídeo aí se precisar. Não, ué. eu tô acreditando em você, mas por que essa minha visão é dessa Não, postura? eu entendo. De às vezes pensar nos protejos da Rússia, não da Rússia fazer assim, de uma Rússia, talvez de uma Mas guerra. da mentalidade. De uma guerra, de alguma Do coisa. não? comunismo que houve, que Papa João Paulo II, inclusive, foi ferrenho ao combater o comunismo. Mas é importante dizer isso. Isso serve principalmente para os papagaios de pirata que só repete o que escuta, né? Pega o livro de doutrina social da igreja, tá bom? Vai lá atrás, nos papas que iniciaram a doutrina social da igreja, para a gente entender. A igreja, ela proíbe o comunismo. Sim, proíbe. Comunismo marxista. Aquilo que foi pregado na filosofia, enquanto uma substância que separa a sociedade. Então, um conceito filosófico de comunismo. Isso é proibido pela igreja. Todos os documentos são claríssimos ao dizer isso. Que é aquela raiz marxista. Vou citar só Marx. Não vou entrar em Hegel, não vou entrar em Max Weber, não vou entrar em nenhum outro filósofo. Só Karl Marx. Marx, porque é o que todo mundo no Brasil fala. Não sei se entendem Marx, mas pelo menos repetem. Que a igreja condena esse marxismo comunista, que ele é apelativo e que proíbe a sociedade de ter livre acesso às coisas. Isso é proibido pela igreja. Agora, quando nós falamos do comunismo atual,
de partilha dos bens, de igualdade, de desejar que o outro também tenha, de que o outro também possa fazer, isso é uma questão de evangelho. Isso não passa pela filosofia marxista, nem pela filosofia dos contemporâneos ou modernos. Isso passa pelo evangelho. Senhor, e quando é que nós vamos saber que nós fizemos isso a ti? Todas as vezes que fizerdes isso ao menor de todos. Mas quem é o menor de todos? Todas as vezes que me deste de comer, todas as vezes que me deste de beber, todas as vezes que me vestistes, toda vez que me destes dignidade, é a mim que vocês estão fazendo. No outro. Então, isso é o que nós chamamos de vida comum, que não é o comunismo marxista. O comunismo marxista é proibido pela igreja. Não é uma ciência política que a igreja aceite. Mas os documentos mostram isso. Porém, é importante saber que lutar pela igualdade das pessoas é evangelho. Evangelho. Então, quando eu me oponho à obra do evangelho, sem saber, apenas repetindo teoria, sem nem saber do que eu estou falando, eu estou prestando um contra-testemunho. O que você ia perguntar? Mas será que essa foi a mensagem de Marx mesmo? A Proibir mensagem- as pessoas de terem as coisas? O problema de Marx é que, para a época dele, para a época de Marx, nós estamos falando de um período pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, O começo do capitalismo. o início do capitalismo gritante, que tinha sido, inclusive, negado pela igreja na Idade Média, porque a Idade Média, por ter sido corrompida, a instituição visível da igreja foi corrompida pelos homens, a ideia do dinheiro tornou-se pecaminosa. Então, a contra-reforma luterana, vem a reforma luterana, os protestantes saem da igreja católica, criam uma divisão na igreja, e a igreja católica, para combater a ideia protestante, vai criar a contra-reforma. E o que a contra-reforma vai nos ensinar? Que é preciso uma vida simples, que é preciso viver da pobreza, que é preciso viver da simplicidade. Porque na Idade Média tudo era dinheiro, tudo era muita usurpação e muita luxúria. Então a igreja vai pregar agora a pobreza, a castidade e a obediência para todos os fiéis. Então é importante para a igreja, neste período exclusivo, vangloriar a pobreza, supervalorizar o não ter Incluir as pessoas. e demonizar o dinheiro. Tanto que quando nós somos colonizados pela Europa no século XVI, que é justamente esse período da demonização do dinheiro, o que chega para nós no Ocidente é o quê? Que ser rico é pecado. Por isso que o rico não entra no céu. O camelo passa no buraco de uma agulha e o rico Mas não aí entra. nós estamos Isso é falando Jesus, de outro né? contexto. Jesus falou isso daí lá atrás. Eu vou explicar essa questão para vocês depois. Então, quando nós falamos do excesso de dinheiro, esse excesso de dinheiro, a usura, ela foi condenada pela igreja pós-Idade Média para evitar que caíssemos no mesmo erro que cometemos na Idade Média. O problema é que ninguém se pronunciou depois sobre isso. E hoje as pessoas trabalham, conquistam os seus bens e muitos se sentem culpados por serem ricos e bem-sucedidos. Por quê? Foi incutido pela mentalidade ocidental, do catolicismo ocidental, de que ser rico e próspero é um pecado, é errado. Aí quando a gente prospera e tem dinheiro, a gente sente culpa. Eu já tive para ficar rico várias vezes. E não ficou por causa disso, não, Não foi, fiquei, Roberto? que eu pensava, te entendo, porra, pecado do caramba. pecado, não pode ter dinheiro. Processo pago. É isso. Processo Não, a sério, igreja era pra- visível. ter ficado rico já há muito tempo. Então, essa mentalidade, ela surgiu na igreja como forma de expurgar os fantasmas da Idade Média. Então, demonizou-se a ideia de ter dinheiro, a ideia de acumular bens. É totalmente contrário, né? A igreja quer ver a gente próximo. A igreja quer todos Prósperos. Todos. Sim. E quando ela fala de todos, ela está falando do que é comum. E não é comunismo, é viver em comum. É pregar um Cristo que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo não nos quer vivendo de restos. Ele nos quer sentados à mesa com um banquete. Não se esqueçam disso. O próprio Jesus falava dessa divisão, O né? próprio Jesus sempre falou, Cristo é isso. Se nós não entendermos esse discurso do Cristo, nós vamos levar para o viés ideológico. E aí vira burrice. Uhum.
Aí vira burrice. É muito Porque eu vou louco. querer puxar Jesus para um lado, vou querer e cadê o Cristo verdadeiro? Eu queria voltar assim um pouquinho, porque você começou a falar dessa divisão, e inclusive dentro da igreja. O que é que eles pregam hoje que é o TL? O TL é quem é contra a igreja. Eu não quem sei é o contra a que as igreja. pessoas dizem, Robertinho, juro por Deus. Não sei quando as pessoas falam, essa doida aqui foi comentar, o Sim. padre Fábio tá passando pano pra TL. Então, Eu perguntei pra ela, defina TL. A gente já falou de TL aqui várias vezes nos nossos episódios. Porque Sim, quando a mas- gente fala aquela vertente de tratar tudo igual, porém, com uma raiz marxista, o próprio Papa João Paulo II excomungou os fundadores desse pensamento. Portanto, a gente vê que o marxismo comunista não cabe dentro da igreja. O Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI reiterou o que o Papa João Paulo II fez. Então, esse de fato é proibido. Agora, desejar o bem comum, zelar dos pobres, pedir igualdade, isso é evangelho. Isso não é política filosófica. Então, eu preciso de entender o que é TL na cabeça das pessoas. Eles me chamam de TL. O que é ser TL? Pregar um Jesus que liberta? Prego. Então, eu sou TL. Pregar um Jesus que deseja a igualdade? Prego. Isso é ser TL? Então, eu sou TL. Desejar que todos tenham acesso àquilo que eu, no meu privilégio, tenho? Desejo sim. Isso é ser TL? Então eu sou TL. Agora, pregar ideias marxistas, nem quando eu era professor de filosofia eu me simpatizava com isso. Ideias marxistas, para mim, nunca me seduziram. Então, para um ser pensante, uma pessoa que lê, uma pessoa que tem conteúdo, uma pessoa que busca, a gente tem que tomar muito cuidado antes de dizer e afirmar que uma pessoa é ou deixa de ser. E quando Nossa Senhora avisou para ter cuidado com os erros da Rússia. Isso foi Isso- quando o comunismo estava altíssimo, no leste europeu, sobretudo, que existia ali ainda a cortina de ferro, né? A Polônia, o Papa João Paulo II foi metendo o pé, derrubou o comunismo, derrubou várias estruturas comunistas na Europa. Pessoalmente, ele visitava os países e Aham. pregava diante dos ditadores. Para evitar essa ideia marxista. Para evitar a ideia marxista. E ele conseguiu. Ele derrubou. Ele derrubou. Agora, a Rússia, me parece, eu não estou afirmando isso porque eu não tenho conhecimento de causa, quero deixar isso claro. Me parece que em uma das visões da Virgem Maria, ela diz a respeito da Rússia espalhar os erros pelo mundo. Os erros seriam justamente o comunismo marxista. Uhum. Que eu não sei, nós podemos afirmar que a Rússia é comunista, marxista hoje? Não, hoje Não sei, falando hoje de geopolítica, a gente pode afirmar isso? Não. Não sei, de fato. as características não são exatas, né? Assim, pra você falar que realmente é o que tem no Não, não diário, é, não é. Foi não na é, Revolução não Russa. é. Isso, Foi foi na época da antes. Revolução Mas Russa. não é. ali, Esse depois período que- comunista mesmo, né? É, Que não foi, foi, não inclusive, extremamente combatido pelo Papa João Paulo II, reiterado por Bento XVI. É porque eu não sei se talvez nessa hora a gente erra de afirmar que isso não é bom. Né? Você pode ver, por exemplo, lugares onde deu certo. A China. Pessoas na China vivem bem. Mas lá é Vivem comunismo. até melhor do que aqui. Mas lá é É comunismo. socialista. Lá é Socialista, socialista. é. Não, Né? você entende? Comunismo não, Tem não uma foi implantado diferença em aí. nenhum lugar do mundo. Ô, Mas Marco, as olha pra ideias, mim. ideias marxistas, né, maoístas, elas começaram na China. Eu acho que a Suécia, E a China, o a pessoal Suécia ou a vive bem. Suíça que é socialista. Não. Tem um país europeu extremamente Bem sucedido. bem sucedido, um povo educado. Eu me esqueci agora, não sei se é Suécia, Suíça. É alguma coisa ali, um país chiquérrimo. Entende que talvez a gente está lutando contra algo que resolva o problema das pessoas. Meu filho, nós estamos igual Dom Quixote lutando com moinhos de vento. A gente não sabe quem de fato é o nosso opositor. A gente quer desembanhar a espada e sair gritando. Mas o É Cabeleira o que tá agora ele virou acontecendo. meio extrema esquerda, entendeu? Ele vai Não defender virei, o comunismo. Não virei. Eu Não, sempre mas é digo. legal você defender Eu isso. sempre digo isso. É legal você defender isso. O extremo é sempre burro. Eu não virei. Eu quero buscar a verdade e o que é bom para as E pessoas. o diálogo. Eu tenho ideias de direita que eu gosto, tenho ideias de esquerda que eu gosto, eu quero pegar o que é bom de cada coisa E é implantar aqui. fundamental, implantar para que aqui. exista um diálogo e uma reflexão na sociedade, nós temos que ter pontos Claro. de vista diferentes, gente. Por isso que eu sou extrema Imagina direita. se o mundo fosse do jeito que eu quero que Nossa seja. Senhora, tinha acabado.
Eu acho que a gente tava Tinha acabado, salvo. tinha Eu acho que a acabado. gente tava salvo. Tinha acabado. A gente tava Por salvo. que tinha acabado, Rodrigão? O que você acha que ia mudar? Não, tô de zoeira, tô de zoeira. Não, eu sei Não, que se o assim, mundo fosse do mentira jeito não que ia você ter mais. gostaria, Não ia ter mentira. Todo mundo ia Eu- ser chique, bem arrumado, Cheiroso. cheiroso, educado, Estudioso, estudioso, Isso é uma coisa estudioso. boa. Isso é uma coisa boa. Inclusive, voltando aqui no Padre Zezinho, que homem inteligente, hein? É magnífico. Eu não tenho palavras. Você acha que a idade contribui para a inteligência